E aí, galera, que fogão é esse, hein? Que sufoco, hein? Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, não foi fácil não. Jogou bem o Botafogo? Não jogou. Não jogou. E um outro detalhe importante. Mas perdeu o jogador zagueiro aos 27 minutos do primeiro tempo. O Jair. De bobeira. Ele foi dar um carrinho no cara quase fora do campo. Força de expressão. E foi com o pé que podia quebrar até a perna do cara. Esse carrinho de frente é um carrinho perigoso, inclusive para ele também. E aí o árbitro deu o amarelo, achou. Mas o VAR mandou o cara ir lá. Ó, vê aí, ó. Expulsou. Então, se ainda a coisa não era, né, bem parada, porque o time da Laú é um time arrumadinho, não é um time qualquer. E estava na briga também. Está jogando fora de casa, mais fechado, tentando a base de contra-ataque com o Fernandes, com o Guerreiro e com o Arangues, que vinha do meio do campo. É um time arrumadinho. Agora, 27 minutos, pressão total, porque eles saíram para o jogo. O Botafogo deu uma segurada, né, tentando da melhor forma fazer funcionar o Igor Jesus e mais o Arthur, que eram os dois homens de frente, porque o Cuiabano, tem que chamar o Cuiabano, mano, presta mais atenção, cara. Você corre para lá e corre para cá, dá uma trombada num aqui, trombada outra, aí para tudo, espreme, não cai um pingo. Porra, não adianta, cara. Então, é melhor você fazer menos, né? Sempre o menos é mais. Né? Então, vai por aqui, ó. Fechou aqui, tal, ótimo. Vai por aqui, não deu. Entra aqui na diagonal. Tá complicado aqui? Tá. Vem aqui no meio, ó. Ajuda o meio. Fica mais um homem no meio do campo para dar uma trocada. De repente você se mete e o cara mete a bola para você. Agora, você vai por aqui, chega lá, dá uma trombada no lateral. Aí volta correndo atrás do lateral. O lateral mete no meio do campo, você vai no meio do campo. Diriam os mais antigos, é uma barata tonta. Vai para lá, vem para cá, vem, e não rende. E não rende. Tanto não rende que você foi substituído. Então, vai mais devagar. Quando você vinha como lateral, você passava na hora certa, você se metia na hora certa, na diagonal, você chutava no gol. Você fazia muito mais coisas do que você, como lateral, do que você está fazendo como um ponta, um meia, um meio lateral, eu não sei. Depois escreve para mim, aqui, canhota, eu sou isso, ou não sou nada disso, para saber, que eu não sei. Vou comentar você como, que posição. Ainda perdeu um gol, né? Estava uma beiradinha ali, chutou mal pra caramba e a bola saiu. Então, o Botafogo tentava da melhor forma segurar esse meio do campo para acionar os dois homens ou os três homens de frente, estou incluindo o Cuiabano também. Mas não estava rendendo. E o Savarino estava muito bem na partida. Savarino veio para o jogo, no terceiro homem meio do campo, tocando a bola, saindo para jogar pelo lado direito, pela meia direita, né? Até como centroavante, já que o Igor Jesus às vezes abria para receber a bola, Savarino era quem entrava. Savarino é que está fazendo as principais jogadas de meio do campo. Para frente é ele. E achei também o seguinte, que o Arthur está voltando muito, bem muito. Não dá para o cara. A verdade é que no segundo tempo, tá bem, estava com menos um, concordo. No segundo tempo, caiu muito o Botafogo, porque era só balão para frente. O Igor apagou.
deu um pique para lá, voltou. Deu um pique para lá, voltou e caiu. Ficou lá. Ninguém aguenta. A mesma coisa o Arthur. O Arthur fez um gol que foi anulado, mas ele arrancou no meio do campo. Arrancou, foi lá na entrada da área e tocou de lado. A sorte, quer dizer, a sorte dos caras. Mas é pique de 50 metros, 60 metros. É muita coisa, cara. Para lá e voltar, e para lá e voltar, não dá. Então, no meu modo de ver, os dois de frente, eles têm que voltar até aqui, ó, grande círculo. Marca aqui. Né? Quem é que vem aqui? São os zagueiros? Estou marcando o zagueiro. É meio do campo? Estou cercando o meio do campo. Mas eu estou preparado. Eu não estou me arrebentando todo aqui. Cerco aqui, cerco aqui. Eu estou mais esperando, é o meu lançamento. Ou é a minha chamada para meter a bola, para entrar na tabela e eu arrancar e você meter a bola. Agora, se eu vier aqui, como é que eu vou fazer isso? Foi o que aconteceu com o Botafogo, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, o Botafogo ainda deu uma arrumadinha, porque o time do Botafogo ainda deu uma segurada na bola. Porque o time da Laú veio para dentro, com esses jogadores que eu já citei aqui, bons jogadores. Né? E outra coisa, eles estavam correndo também por um posicionamento melhor, mas o empate para eles era um grande negócio. Não era para o Botafogo. Botafogo, só a vitória interessava. Por quê? Porque ia depender de um monte de coisa e tal. Não adianta. Então, e outra coisa, o Botafogo está dentro de casa, diante da torcida dele. Embora o Laú, eu não sei de onde saiu. Hein? De onde saiu? Já saiu tantos chilenos, estava lá lotado. E outra coisa, ainda ficou gente de fora lá, podendo abrir, tinha lugar vago lá. Tinha que botar os caras, é dinheiro. Ué, o cara quer ver o jogo, o cara está lá, e não pode entrar, se o estádio ainda está vazio, isso é burrice, tá certo? Ah, mas vai torcer contra? Dane-se, você vai torcer contra. A nossa torcida é maior, independentemente de qualquer outra coisa. Se o cara ficou de fora ou não, os torcedores do Laú. Então, não achei legal. Então, o que acontece? O Savarino estava dando corpo ao meio do campo. Ainda, né, facilitava para o Arthur, principalmente Arthur e o Igor Jesus. Então, eu ainda prefiro isso. O Cuiabano fechando aqui, como um terceiro homem de meio do campo. E o Savarino como um quarto homem de meio do campo. Tá certo? Então, é preferível isso. Então, você tem um cara que chega aqui, arruma e leva para os dois de frente, acompanhado, né, ou dos laterais, ou dos dois homens ou um homem de meio de campo. Mas como tinha 10 o Botafogo, ele ficou temeroso, porque os caras cresceram. Né? E o Botafogo teve que correr mais. Então, era dar uma fechada, não fechada toda, uma fechada, roubou a bola, vamos para o toque. Não apressa os dois de frente, nem o Arthur e muito menos o Igor Jesus. Vamos tocando, para descansar o cara. Porque tu mete uma bola, vai arrebentar o cara. E eles acabaram o jogo, tenho essa impressão, o Arthur e o Igor Jesus, menos uns 10 quilos aí. Né? Porque a gente perde peso pra caramba. Perde líquido, né? Naturalmente. Então, você entra para jogar com 70 quilos, quando acabou o jogo você está com 67, 64. Tem gente que perde muito peso. E nessa altura do campeonato, o Igor Jesus saiu estafado. Ele e o Arthur. Por quê? Porque só tinha os dois de frente. Tome lançamento, não é assim. Vamos segurar o jogo. Mas nós estamos com menos um, melhor ainda. Porque o nosso time é bom. Mesmo com um a menos, dá para segurar o jogo. Dá para tocar o jogo, sem problema. Isso não aconteceu. E o Botafogo sofreu pressão. Até que, ao pé da letra, eles estavam merecendo um golzinho. Eles chegaram por ali várias e várias vezes, principalmente dos 30 minutos, 35 para o final, eles chegaram
forte pra caramba. Mas a sorte é que 38 minutos, o Arthur tocou pro Savarino pro Igor Jesus, que entrou e meteu o gol, o único gol de 38 minutos. Outra coisa, 14 minutos, o Arthur tá aqui, anotei aqui. O Arthur deu 14 minutos, 2 arrancadas. Aí parou. Não dá, é o que eu estou dizendo aqui. Arranca para lá, meteu a bola. Mas ele tem que voltar para marcar, não sei porquê. Aí volta ele correndo. Arrumaram aqui, meteram de novo, ele foi. E voltou até o meio do caminho. O restante do caminho, ele deu uma parada, com toda a razão. Aí aos 4 minutos, o Fernandes quase marcou o gol. Aí veio aos 7 minutos, Savarino arrancou, tocou pro Igor Jesus, que chutou mal. Quer dizer, só os dois na frente, Savarino indo lá, esse é o Savarino, né? Para encontrar com os dois de frente. Aí aos 10 minutos teve aquele gol do impedimento, 29 minutos, Igor Jesus no contra-ataque chutou mal. De novo ele sozinho no contra-ataque. E aos 40 minutos, o Fernandes quase marcou num cruzamento. Ele quase marcou o gol. Quer dizer, eles estiveram por ali. Porque o segundo tempo foi complicado para o Botafogo. Tanto é que ele tirou o Cuiabano aos 13 do segundo tempo, botou o Alan, tirou o Savarino, que já estava, né, aos trombulhões, porque o Savarino vem de contusão, né? Então, exigiram demais dele. E botou o Danilo para dar uma segurada ali na cabeça da área para ajudar o Marlon Freitas e o Gregory. Então, para dar uma segurada ali, mais um marcador. Aí facilita. Mas só que o Danilo está preocupado aqui, ó. É aqui atrás. Não é propriamente aqui, porque aqui dá para cercar. O problema é aqui. E eles vieram todos. Tanto é que a zaga deles veio jogar no grande círculo, para dentro do campo do Botafogo. Então, escapou, né? Jogou melhor, Botafogo, um pedaço do jogo. Mas o outro pedaço foi pressão total com mais um jogador, né? Então, poderia o Botafogo ter se lascado todo aí diante da sua torcida. Então, isso é para esse Jair, é um garoto ainda, mas alguém tem que dar uma trava nele. E também o Barbosa, mas o Barbosa já é cobra criada, sabe aonde vai, sabe quando chega, sabe discutir e tal. O Jair não. O Jair entrou com os dois pés, cara. E a expulsão foi correta. E matou o time do Botafogo, que não precisava de se segurar tanto, não precisava de correr tanto e de marcar tanto, né? Porque com menos um jogo decisivo e os adversários são bons jogadores, tocando bem a bola, né? Teve um momento que eu pensei que fosse na zebra, mas está tudo na conta. 1-0, valeu, está classificado. E agora é esperar o restante. Cada vez piora mais. Quanto mais você caminha para frente, mais a coisa complica. Mas, craque do jogo, eu vou botar o Igor, porque o Arthur também jogou muito. O Arthur jogou muito, se arrebentou tudo. E o Savarino também. Esses três mataram a pau. Será que o Ancelotti viu alguém aí? Só um lado, né? Porque o Laú ele não precisa convocar. É o nosso aqui. Eu estranhei Marlon Freitas fora, o Gregory fora. Quer dizer, ele não viu esses dois jogarem, né? Esse tempo todo aí para trás. Ele não viu. Quem viu? O Juan e o outro lá, diretor. Será que eles tem certeza que eles viram esses dois jogando no Botafogo esse tempo todo aí? Quando todo mundo tá bem, vem o Ancelotti, vem o Ancelotti. E o Botafogo jogando com esse meio do campo, jogando pra caramba.
Nenhum dos dois? Eu tenho as minhas dúvidas aqui. E o centroavante? Igor Jesus? Ele está bem. Há muito tempo que ele está bem. E metendo gol. Sei lá. Mas tudo pode acontecer. Valeu, galera. A arbitragem, uma porcaria, como sempre, é 0. É 0! E a baranga do jogo? A baranga do jogo eu vou botar o Jair, que largou a galera que estava precisando no maior sufoco. Ainda bem que o Botafogo ganhou, senão os caras iam cobrar dele toda a vida. Então presta atenção para sair jogando bonito, não ir buscar ninguém no campo do adversário para fazer isso que você fez. Valeu, galera.